querido ancião, que bom nos encontrarmos juntos para esse momento de capacitação teológica, estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Falando em Bíblia, você recebeu a Bíblia do ancião? Está gostando dela? A igreja aprecia muito o seu trabalho. E a igreja achou nesse trabalho conjunto entre os campos, as uniões, a divisão sul-americana, que a Bíblia tinha que chegar nas mãos do ancião. Ter uma Bíblia especial para o ancião. E hoje é bom sabermos que os anciãos da igreja têm uma Bíblia do ancião com inário, com algumas informações importantes que o ancião encontra nela, né? E nesse momento de capacitação teológica, nós vamos continuar falando do Espírito Santo. É possível que tenha assistido, acompanhado a capacitação que já tivemos, ou poderia até em um outro momento, mas é bom saber que o Espírito Santo deseja nos acompanhar. Na Bíblia fala do Espírito Santo. O que a Bíblia fala do Espírito Santo? O Espírito Santo é um tema muito controvertido. Muitas pessoas apresentam alguns temas polêmicos. E então surgem algumas perguntas. O Espírito Santo é divino? O Espírito Santo realmente pode agir nas nossas vidas como pessoa e transformar as nossas vidas para um encontro pessoal com Jesus? Para esse encontro, nós temos convidado mais uma vez o pastor Edilson Valiante. Pastor Edilson Valiante, muito obrigado por ter nos acompanhado mais uma vez. Privilégio. Um encontro lindo para falarmos do Espírito Santo. Sim. Eu sei, o senhor tem ensinado muito na escola de teologia com relação ao Espírito Santo, porém eu gosto especialmente porque o senhor ama esse tema e apresenta esse tema com muito amor. E nós precisamos conhecer melhor o Espírito Santo. E especialmente, quem sabe hoje, nós precisaríamos compreender um pouquinho melhor o tema da divindade do Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia, mas antes de abrir a Bíblia, vamos pedir a presença de Deus conosco. Bom Pai, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos. Te agradecemos porque o Senhor deseja abençoar as nossas vidas. Te agradecemos pelo trabalho de Cristo Jesus feito pela nossa salvação. Porém, te agradecemos pelo trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Nessa oportunidade, mais uma vez, ao abrirmos a Tua Palavra, precisamos da Tua presença conosco. Por favor, venha estar conosco aqui. Abençoa o pastor Edilson a nos apresentar a Tua verdade e permite, bom Pai, que depois desse encontro de capacitação, nós possamos estar mais cheios do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. A divindade do Espírito Santo. Surge, obviamente, a pergunta: é o Espírito Santo Deus? Gostaria de ler com vocês um texto de Ellen White que, para mim, é muito importante. Cristo, o grande mestre, possuía uma ilimitada variedade de assuntos que escolher, mas aquele em quem mais longamente demorava era a dotação do Espírito Santo. O tema predileto de Jesus era o Espírito. O entendimento correto a respeito da obra do Espírito Santo, aquilo que ele faz por nós, está diretamente ligada à natureza do Espírito Santo, quem ele é. Somente se eu compreender corretamente quem o Espírito Santo é, portanto, poderia apreciar com muito mais cuidado o que ele faz por mim e vou saber naturalmente recebê-lo devidamente e adorá-lo de forma conveniente. Por que a questão a respeito da divindade do Espírito Santo é tão polêmica? Porque alguns aqui e ali sempre colocam dúvida em relação à divindade do Espírito Santo.
Algumas pessoas atestam a personalidade do Espírito Santo, mas descreem da sua divindade. Primeiro tem a ver com a doutrina de Deus, com o próprio Deus. Lidar com Deus não é um tema simples, fácil. As pessoas têm dificuldade, nós temos, na nossa razão, dificuldades em compreendermos todos os meandros da divindade. Nossa mente é limitada. Em segundo lugar, porque tem que ver com a questão da verdade. É a verdade bíblica um ensinamento pagão ou entrou no meio cristão de forma espúria? A divindade do Espírito Santo, em outras palavras, pode ser reconhecida e identificada na Bíblia? Alguns fatores porque a doutrina do Espírito Santo pode ser dificilmente compreendida ou algumas têm dificuldade em entendê-la, é que o ensino a respeito do Espírito Santo não se apresenta de forma, eu diria, tão intensa como o ensino sobre Deus, o Pai e o Filho Jesus Cristo. Não há dúvida nenhuma a respeito da divindade do Pai na Bíblia. E o Novo Testamento, e mesmo o Velho, não deixam muitas dúvidas a respeito da divindade do Filho. Por quê? Porque eles são descritos de forma intensa. Não há na Bíblia uma descrição tão intensa a respeito do Espírito Santo quanto no Pai e no Filho. O Espírito Santo é menos nítido, portanto, do que o Pai e o Filho. Eu diria que o Espírito Santo tem uma das virtudes que só é encontrada na essência do cristianismo, que é a humildade. Só o cristianismo tem a humildade como virtude. Com isso não estou dizendo que o Pai não é humilde e que nem Jesus Cristo deixou de sê-lo. O que eu estou dizendo é que, em sua natureza, o Espírito Santo revela extrema humildade. Além disso, a palavra Espírito é de alguma forma para nós abstrata, porque não está associado com algo específico, algo intangível. O Pai, nós temos uma figura muito próxima, nós entendemos, temos relações. Em relação ao Filho, ele andou conosco. As descrições dos evangelhos são claras e objetivas. Mas não existe uma associação assim tão clara e objetiva associada à pessoa do Espírito Santo. Outro assunto que temos que observar é que, quando estamos lidando com o divino, nós nos encontramos, repito, diante do mistério. E isso deve ser compreendido. Algumas pessoas dizem que o Espírito não é Deus, talvez nem seja uma pessoa, porque pneuma, que é o termo grego usado para descrever o Espírito Santo, e é óbvio que no Espírito Santo, no conceito da revelação progressiva, é onde o Espírito Santo aparece com mais intensidade. O Espírito Santo, ou pneuma, é, no grego, uma palavra neutra. Não é masculino nem feminino. E por isso algumas pessoas dizem, está vendo? O Espírito Santo, ele não é nem uma pessoa e muito menos um Deus, porque o próprio texto grego o trata na forma do neutro. Nós não temos no português o neutro. No português nós temos o masculino e o feminino. No inglês nós temos o neutro. E que nós usamos para descrever as coisas, o it, são coisas. Mas alguns tentam identificar a língua inglesa com a linguagem do Novo Testamento, e isso não é possível. Em outras palavras, o neutro no grego não é exatamente como o neutro nas línguas modernas, como no alemão ou no inglês. Por exemplo, eu vou dar apenas esse exemplo, existem outros. Em grego, criança é neutro, mas ninguém deixaria ou teria dúvidas de que criança é uma pessoa que nós identificamos como um ser humano. Portanto, essa questão do
da neutralidade da palavra pneuma não deve ser tida aqui como uma razão para descrermos ou da personalidade ou da divindade do Espírito Santo. Uma regra bíblica se aplica aqui. Reconhecemos apenas o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 4, verso 6, que nós não devemos ir além das Escrituras. Deuteronômio 29 nos ajudariam também aqui. Aquilo que está revelado, tudo bem, está revelado. Aquilo que não está, nós devíamos colocar no campo da fé. Mas há indícios, sim, da personalidade e da divindade do Espírito Santo no texto da Bíblia. Os mistérios da Bíblia, longe de serem um argumento contra ela, acham-se entre as maiores evidências da inspiração divina. Se não contivesse outras referências a Deus que não as que possamos compreender, se pudéssemos, em sua grandeza e majestade, ser apreendidas pela mente finita, então a Bíblia não teria infalíveis evidências de sua origem divina como tem. Portanto, quando a Bíblia ela apresenta algumas coisas que nós não podemos captar na sua essência, isso prova que esta Bíblia ela teve uma origem muito mais divina do que as pessoas por aí querem colocar. Essa é uma citação de Ellen White do livro Educação. Outra citação dela, e que nos ajuda a compreender bastante em relação à divindade do Espírito Santo. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente como seja o Espírito Santo, como algumas pessoas querem. Ela continua: a natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens, os seres humanos, não a podem explicar. Por quê? Porque o Senhor não nas revelou. Com fantasiosos pontos de vista, podem-se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano, mas a citação desses pontos de vista não fortalecerá a Igreja com relação a tais mistérios demasiadamente profundos para o entendimento humano. Ela conclui com uma frase espetacular: o silêncio é ouro. Existem versos e passagens na Bíblia que identificam o Espírito Santo com Deus. Nós vamos ter uma porção delas aqui. Eu gostaria de destacar apenas uma, vocês depois podem buscar esses textos. Eu vou ler Isaías, capítulo 6, e depois vou ler o texto de Atos, capítulo 28. Se você tiver uma Bíblia aí, pode pegar juntamente comigo e aqui fazermos essa leitura desse texto importante para Isaías, porque aqui reflete o seu chamado. Vou ler os versículos 8 e 9. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envie-me a mim. Então disse ele: vai e dize estas coisas ao povo. Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Esse texto claramente nos mostra que é o Senhor, e não há dúvidas aqui de que é o Pai, que é Deus, que simplesmente diz: a quem enviarei? Não há dúvidas disso. E, aliás, usa aqui novamente o pronome no plural. Isso também dá uma pista muito grande dessa pluralidade na natureza de Deus. E quem há de ir por nós? E aí, então, a resposta é clara. Isaías diz: eis-me aqui, envie-me a mim. Então, ele disse, Deus disse: vai e dize isto ao povo. E tem uma mensagem, e a mensagem está aqui iniciando no verso 9, e ela vai nos versos seguintes. Agora eu gostaria de levá-los a Atos, no capítulo 28. Vamos ao livro de Atos. Atos, escrito por Lucas, no capítulo 28, bem lá no finalzinho do livro de Atos. Há um texto aqui que nos ajuda a entendermos um pouco a respeito
desse Deus Espírito Santo. Eu vou ler os versículos bem lá no final do texto, versos 25 a 27. Havendo discordância entre eles, despediram, dizendo, Paulo, estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a esse povo e dize, dê ouvido, ouvireis, e não entendereis, vendo, vereis, e não percebereis. O texto de Isaías deixa muito claro de que lá é Deus, o Pai, Jeová, Yahweh, falando. E aqui o texto de Atos não deixa dúvida. Paulo é claro e específico que quem falou aos nossos pais, por intermédio de Isaías, que foi o mensageiro dessa mensagem, foi o Espírito Santo. Portanto, existem vários versos na Bíblia onde nós encontramos esse paralelo. Isso acontece em Êxodo, no capítulo 17, verso 7. Salmo, em comparação com Hebreus, capítulo 3. Aparece em Jeremias, capítulo 31, em Hebreus 10. Ali no Velho Testamento, não há dúvida, é Deus falando, mas o Novo Testamento diz, é o Espírito Santo. Algumas coisas parece que, muito claras àquele que quer ver ou quer compreender a palavra de Deus. Há textos em que o próprio Velho Testamento identificam como sendo Deus, num verso, e no seguinte, o Espírito Santo. É o caso de 2 Samuel, capítulo 23, verso 2, e em seguida, o verso 3. É o caso de Isaías, capítulo 63, e Deuteronômio, capítulo 32. E no Novo Testamento existem esse mesmo tipo de fato. Textos do Novo Testamento indicam a divindade. Vamos ler este. Aqui na carta de Paulo aos Coríntios, quando aqui está se referindo aos dons espirituais. Gostaria de ler no capítulo 12, o verso 11. Verso 11 diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, os dons, como lhe apraz, a cada um individualmente. Quem é que está aqui realizando essa distribuição dos dons? É o Espírito. Vejam o verso 28, lá no final. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres. E repete a mesma lista que nos versos anteriores foram atribuídos ao Espírito Santo como distribuindo. Em outras palavras, no verso 11, é o Espírito que distribui. No verso 28, é Deus que distribui os dons. Portanto, nós temos vários versos bíblicos que nos ajudam a identificar o Espírito Santo como sendo Deus. Eu coloquei aqui uma tabela e você, naturalmente, depois vai ter a oportunidade de se debruçar sobre ela e analisar com cuidados. O que eu quero dizer aqui com esses textos é que há atributos que são essencialmente divinos. Eternidade, onisciência, onipotência, onipresença, a ação criadora, a divindade, são, diríamos, características que só existem em Deus, são atributos divinos. A teologia chama isso de atributos não comunicáveis, pertencem à essência do Deus verdadeiro. E nós percebemos nessa tabela que eu aqui apenas estou comparando o Pai e o Espírito Santo, poderia ter uma outra coluna também em relação a Jesus Cristo, seria exatamente a mesma coisa. Vamos ler um texto, uma comparação. O Salmo, capítulo 90, verso 2, vamos lá ao livro de Salmo. O salmista,
capítulo 90, o verso 2, diz: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Não há dúvida que esse verso está falando a respeito da eternidade de Deus. Um atributo essencialmente divino. Mas o texto de Hebreus, no capítulo 9, o verso 14, traz-nos uma revelação importante. Hebreus 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O Salmo, Deus é eterno. Eu creio que ninguém tem dúvidas da eternidade de Deus. Mas eu queria deixar muito claro que aqui, Hebreus capítulo 9, diz que o Espírito Santo é eterno. E assim poderíamos seguir em relação à onisciência, onipresença. E mais tarde eu vou fazer referência à ação criativa do Espírito Santo. Eu creio que isso é importante. Na Bíblia existem características, atributos que são divinos e são atribuídos ao Espírito apenas como uma recapitulação. O Espírito é eterno, é onipresente, é onisciente, ele revela o futuro, é santo e bom, é onipotente ou todo-poderoso. Esses atributos são divinos e são realmente atribuídos ao Espírito Santo. O Espírito Santo é ativo na criação. Vejam esse texto de Jó. E poderia ler o texto do Salmo 104, verso 30, ou então Isaías 40, que falam a respeito do poder criador do Espírito Santo. Mas vamos ler Jó. O Espírito de Deus me fez, diz Jó, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito Santo é ativo, ou foi ativo na criação. Eu não preciso apenas usar o texto de Gênesis 1, verso 2, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas quando da criação desse planeta. Eu creio que vocês não têm dúvidas quanto ao poder criativo de Deus, como registrado em Isaías, no capítulo 64, o verso 8. O Espírito Santo, ele ressuscita mortos. Vejam o texto de Romanos, capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele que deste os mortos ressuscitou a Jesus, habita em nós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em nós habita. Portanto, o poder de ressuscitar, que é um poder essencialmente divino, é colocado sobre o Espírito Santo. Naturalmente, Deus ressuscita dos mortos, nós temos textos claros em João, capítulo 5, verso 21, e o João 11, verso 25, eu creio que não há dúvida nenhuma a respeito disso. E quanto à inspiração da Bíblia, a inspiração profética, Deus inspira. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz Paulo em 2 Timóteo. Mas em Pedro, na segunda epístola, um verso conhecidíssimo, verso 1, verso 21 diz: mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus inspirou. E porque o Espírito Santo é Deus, ele também inspira. Ou será que um ser que não seja Deus pode inspirar? O Espírito Santo dá vida, assim como Deus dá vida. O Espírito vivifica. O Espírito Santo renova. É da renovação do Santo Espírito, diz Tito, capítulo 3, verso 5. Além de possuir características, ou diríamos, elementos essenciais à natureza divina, o Espírito Santo na Bíblia também possui títulos que são divinos. Ele é chamado na Bíblia de Senhor. Ele é chamado na Bíblia de Deus. Nós vamos ver esse verso com um pouco mais de cuidado à frente. Ele é chamado de verdade.
e ele também é chamado de vida. Esses são títulos. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E Romanos capítulo 8, verso 10 diz que o Espírito Santo é vida. Jesus disse que ele é a verdade. E 1 João capítulo 5, verso 6 diz que o Espírito Santo é verdade. Portanto, são títulos divinos atribuídos ao Espírito Santo. E aqui então eu gostaria de dedicar uma atenção peculiar a esse texto de Atos no capítulo 5, versículos de 3 em diante. Esse, para mim, é um dos textos mais preciosos a falar a respeito do Espírito Santo e a sua divindade. O texto diz, no verso 3, por que encheu Satanás o teu coração, falando a Ananias, para que mentisses ao Espírito Santo e retivertes parte do preço da herdade? Repito, você, disse Pedro, mentiu ao Espírito Santo. E no verso seguinte, imediatamente depois, no verso 4, ele diz, não mentistes aos homens, mas a Deus. Portanto, para Pedro, mentir para o Espírito Santo e mentir a Deus são exatamente a mesma coisa. O Espírito Santo, nesse texto, não há dúvida, é igual a Deus. O Espírito Santo está ligado também à adoração. Algumas pessoas dizem que no texto bíblico não existe nenhuma referência ao Espírito Santo como um ser que deve ser adorado. Fazem referência especialmente ao livro de Apocalipse, onde Deus é adorado de forma semelhante à adoração do Filho, especialmente nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Está vendo? Aqui só existe adoração ao Pai e ao Filho, o Cordeiro. Onde está o Espírito? E dizem, não existe referência bíblica da adoração do Espírito Santo. Será? Vamos ao texto bíblico. Em Salmo, no capítulo 95, versículos 6 a 9, nos diz. É um texto conhecido. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provação e no dia da tentação do deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Esse texto deixa claro que aqui nós devemos adorar a Deus, o Senhor, ouvirmos a sua voz. Ele nos aconselha a termos um coração receptivo. Mas olha o que diz o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 3, e eu gostaria de levá-los à leitura desse texto. Os versículos de 6 em diante nos trazem uma ideia que deve ser bem compreendida nesse momento. Verso 6 diz, Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. E agora vem uma citação do texto do livro do Salmo, capítulo 95. Assim, pois, diz Hebreus, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as obras por 40 anos. Vejam, portanto, que aqui é o Espírito Santo que deve ser adorado. É incorporada a ideia do capítulo 95 de Salmos. Vinde e adoremo-nos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor. E aqui Paulo diz que é o Espírito Santo que faz parte desse contexto. Concluímos, o Senhor, para quem o salmista nos convida a orar,
é o mesmo que foi testado lá pelos israelitas no deserto. Portanto, o Espírito Santo na Bíblia também é adorado. O Espírito Santo é Deus, não há dúvida. Um dos versos mais ricos da Bíblia que falam da identidade da divindade é colocado por Mateus no seu Evangelho, naquilo que nós chamamos a Grande Comissão. No Ide de Mateus está claramente a indicação do que aqueles que aceitam a Jesus Cristo devem ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam que o texto não diz nos nomes, eu até pus em negrito aqui nesse slide, nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É no nome, porque há uma unidade. Eu não posso ser batizado só por um, por outro, pelo outro. Não. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Bíblia, o nome é também uma expressão de caráter que indica a personalidade de uma pessoa. Deus é um em 3 pessoas. Aqui eu gostaria de destacar que é tão claro, tão objetivo o texto de Mateus, que alguns dizem, mas sabe, tem um problema aqui. Esse texto não está no original. Foi um acréscimo. Foi colocado depois. Há um problema aqui de transmissão do texto bíblico. Se nós pegarmos um texto do Novo Testamento grego, com um aparato crítico, em outras palavras, depois do texto vem ali os comentários das possíveis variantes desse texto, ou a não existência dele em algum texto importante, nós verificaremos que não há nenhum problema. Os mais importantes manuscritos do livro de Mateus trazem exatamente essa fórmula trinitariana para referir-se ao batismo. Não há dúvida a respeito disso. Deixaria claro também que algumas pessoas, ao lerem depois em relação que a pessoa foi batizado em Jesus Cristo, ou no nome de Jesus Cristo, em vários lugares no Novo Testamento, como a prova de que as pessoas não eram batizadas no nome do Pai, só no nome de Jesus Cristo. Aqui a Bíblia faz uma diferença entre 2 batizadores. Na Bíblia existem 2 que batizam. Há o batismo de João, chamado batista, é o batismo do arrependimento, e há o batismo cristão, ou em Cristo, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João, ele é distinto do batismo de Jesus Cristo. E a Bíblia deixa isso muito claro, Atos capítulo 19. Portanto, eu gostaria de concluir aqui esse comentário desse verso da Grande Comissão, dizendo que não há dúvidas, esse texto de Mateus, cuja fórmula batismal é trinitariana, está presente de forma clara e evidente no texto do Novo Testamento. As 3 pessoas são mencionadas juntas em vários outros lugares. Em ligação aos dons espirituais, no capítulo 12. Em 2 Coríntios, eu gostaria de ler aqui a divergência em algumas Bíblias em relação a se é versículo 13 ou versículo 14. Algumas Bíblias diferem na parte dos versos finais da 2ª carta de Paulo. Na minha Bíblia é o 13, na maioria das Bíblias, portanto a revista e atualizada, traz como sendo o verso 13. É um texto trinitariano indiscutível. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A mesma coisa acontece em Pedro, no capítulo 1, versos 1 e 2, na primeira epístola de Pedro.
Existe, entretanto, um verso que nós deveríamos gastar um pouco e termos atenção. Se nós pegarmos o texto como está aqui na minha Bíblia, em 1 João, lá no Evangelho, na carta, 1 João, capítulo 5, o versículo 7 diz: Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes três são um. Apenas a leitura do início do verso 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esse verso, ele é espetacular, porque seria um verso tremendamente explícito a respeito da divindade. O Pai, a Palavra, o Cristo e o Espírito Santo. Esses três são um. Que declaração! Mas eu tenho que dizer que esse texto não está realmente no original. Esse texto não está, ou não se encontra, nos melhores manuscritos, mais antigos manuscritos do Novo Testamento, na primeira carta de João. Essa é chamada a coma joanina, um acréscimo joanino. Nas Bíblias mais modernas, esse texto ou ele é ausente, ou ele está entre colchetes, indicando que realmente ele não é um texto original. Como ele está aqui, portanto? Como aparece essa indicação? Em algumas Bíblias, como a Almeida Revista e Corrigida, está dentro do texto sem nenhuma distinção. Eu diria que nós não podemos usar esse texto para provarmos a divindade de Jesus. Esse texto tem uma origem obscura. Ele deve ter surgido por volta do ano 800 depois de Cristo, possivelmente para combater alguma tendência ariana, alguma heresia que existia em relação ao Espírito Santo. Alguém achou que seria melhor sintetizar o pensamento que nós já vimos, que é bíblico em relação à divindade, num texto mais explícito. A Vulgata Latina, que é a tradução em latim, que foi o texto oficial da Igreja, ou é o texto oficial da Igreja Católica ainda hoje, como texto bíblico fiel, acabou incorporando esse verso no seu texto. E de forma muito curiosa, quando depois da Reforma do século XVI, houve ali um despertamento pelo iluminismo, pelos textos originais. O primeiro Novo Testamento, que continha o texto grego impresso por Erasmo de Roterdã, não possuía 1 João 5,7 desta forma. E ele, não sabemos por que razão, deixou que esse texto fosse incorporado em edições seguintes. Ele sabia que não era um texto que estava nos melhores textos, mas ele incorporou. E como o texto de Erasmo de Roterdã, nas edições seguintes, foi usado para traduzir, possivelmente João Ferreira de Almeida tinha esse texto de grego para traduzir para o português, esse texto acabou sendo incorporado na nossa Bíblia. Mas de forma bem objetiva, nós não devíamos usar 1 João 5,7. Agora, isso não nos autoriza a dizermos que Mateus, capítulo 28, verso 19, vejam só, será que está no original? Não há dúvida. Hoje os estudiosos, eu diria verdadeiros cientistas, na busca do texto mais preciso, não deixam dúvida. E não podemos comparar Mateus, capítulo 28, verso 19, que está no original, a fórmula trinitariana do batismo, com o texto espúrio, a coma joanina, de 1 João 5, verso 7. Há outros textos que nos ajudam a compreender, pelo menos em relação a como Jesus entendia ser o Espírito Santo. No grego existem duas palavras para outro.
alós e heteros. Heteros quer dizer um outro de natureza diferente. Mas alós quer dizer um outro, mas com a mesma essência, com a mesma natureza. Em João, no capítulo 14, ele traz isso tanto no verso 16 quanto no verso 18, ele usa alós, outro consolador, um outro da mesma espécie. E repete isso de novo no verso 18. Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Esses textos nos ajudam a entendermos o texto. O Consolador não era uma pessoa que tinha uma essência, uma natureza diferente do próprio Cristo. E os pronomes relativos, que são masculinos e aparecem em relação ao neutro pneuma. Aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado para tentar explicar de forma bem objetiva a vocês. O exemplo primeiro que eu trago é João 14. Algumas pessoas dizem que os pronomes relativos usados nesse verso 26 são masculinos e por isso daria ao autor do Evangelho de João uma compreensão a respeito da divindade do Espírito Santo, porque Espírito é neutro, e ele quis dar então uma ênfase especial, usou um pronome relativo masculino para identificar uma construção de um sujeito que é neutro. Alguns textos que tentam provar a divindade do Espírito Santo se valem desse argumento. Mas eu gostaria de dizer para vocês que isso não procede. Eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ser honesto. A compreensão real desse verso, ou da existência desse pronome relativo masculino ekenos, no texto aqui, é óbvio. O texto diz, mas o Consolador, que é masculino, Parakletos, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará o meu nome, esse é quem nós, masculino, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Aqui, no caso, a expressão consolador masculino é que está concordando com o pronome relativo é quem nós. Esse vos ensinará. Aqui o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, é um aposto, é um explicativo, é uma forma de clarear a ideia, explicar quem é o Consolador. Portanto, aqui a concordância está correta. O texto concorda. Consolador é masculino, é quem nós é masculino. Portanto, não existe aqui uma real prova a respeito da divindade do Espírito Santo. O mesmo acontece em João, no capítulo 15, também no verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse, o Consolador, dará testemunho de mim. Masculino, masculino. Há uma interposição, uma explicação em relação ao Espírito, que é neutra no meio. Isso não é uma prova da divindade. Eu gostaria de colocar diante de vocês algumas considerações. Vivemos num período da contrafação. Ellen White nos deixa claro que, nos últimos dias, haveria um despertamento religioso, um falso revamento, um movimento de reforma espúria. E que esse revamento estaria fundamentado em cima de milagres, maravilhas, que pretensamente seriam relacionadas com o Espírito Santo. Mas a Bíblia nos deixa clara que o Espírito
o verdadeiro espírito, o verdadeiro movimento de reavivamento e reforma, conduzido pelo Espírito Santo, nos leva a toda a verdade. Não apenas a 99% da verdade. Portanto, é muito simples nós separarmos a contrafação do falso movimento movido pelo Espírito do verdadeiro movimento movido pelo Espírito. O Espírito que inspirou a palavra de Deus, ele nos leva à compreensão de toda a verdade. Portanto, se algum movimento religioso se diz possuidor do Espírito Santo, mas não segue a palavra de Deus em toda a verdade, a conclusão é óbvia. O Espírito, ele transforma pessoas, convence. Talvez a obra mais importante do Espírito Santo, depois de entendermos que ele é Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos conduz aos frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. E os sinais e prodígios que vemos? São eles realmente obra do Espírito? Ellen White tem um texto no livro Grande Conflito que nos ajuda aqui. Servos de Deus, diz ela, com o rosto iluminado e a resplender de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Ela está falando do final dos tempos, quando a igreja realmente estiver movida pelo Espírito, no verdadeiro movimento de reavivamento e reforma, na proclamação daquilo que nós chamamos a chuva serôdia. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. E ela diz, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Mas logo na frase seguinte ela diz, Satanás também opera com prodígios de mentira. Faz mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Nós temos a consciência pela Bíblia. O próprio Jesus disse isso. Que se possível fora, o que haveria? Ele enganariam até os próprios escolhidos. Sinais e prodígios não são a autenticação exclusiva da obra do Espírito Santo. Infelizmente, Satanás enganará muitos e fará prodígios, sinais e maravilhas. Portanto, o verdadeiro movimento que é guiado pelo Espírito, ele não se centra nos milagres e prodígios. Ele se preocupa com a pregação da verdade, com a proclamação de Jesus Cristo. E qual para mim é a maior prova da plenitude do Espírito Santo e da divindade do Espírito Santo? Isto está claro, Jesus deixou isso de forma bem objetiva. Já falei, ele conduz a verdade, a 100% da verdade, mas Jesus complementa. Ele diz que o Espírito Santo não falará de si mesmo. A obra do Espírito é gestar a igreja, o corpo cuja cabeça é Cristo. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Ele fala de quem? O próprio Jesus disse, ele testifica de mim. Lembram-se quando disse que o Espírito Santo é um ser divino humilde? O Espírito Santo, ele simplesmente fala de Cristo. Movimentos religiosos que se centram na obra do Espírito Santo e que falam, entre aspas, do Espírito Santo, talvez estejam perdendo o foco, porque o Espírito não se coloca no holofote. Ele não fala de si mesmo. Ele fala a respeito de Jesus Cristo. O grande conflito é descrito na Bíblia desta forma. Portanto, eu gostaria de deixar com vocês a ideia de que um Deus só é representado por outro. O Espírito Santo
testifica de Jesus. E por isso, nós somos cristãos. O Pai é Deus, o Filho é divino, e o Espírito Santo, o divino Espírito Santo, é que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Faz com que nós deixemos de andar os caminhos da carne e que andemos no Espírito, produzindo o fruto ou os frutos do Espírito em nossa vida. Esse é o Espírito Santo que a Bíblia nos ensina. Pastor Edilson, muito obrigado pela apresentação do tema. Na verdade, esse tema da divindade do Espírito Santo é um tema lindo, interessante. Nós precisamos continuar crescendo nisso. Não há aí, dúvida, né? eu me sinto limitado a expor uma grandeza tão grande. Que pode a criatura tentar falar de um Deus tão poderoso? É isso aí, né? De um ser que nos move. Né? E dependemos dele. E Né? que dependemos dele. É Em isso, todas é. as coisas. O nosso coração não está batendo agora por acaso, porque o Espírito, ele mantém as estruturas do planeta, na verdade. Pois é. Pastor, depois de ter ouvido a sua palestra, a sua apresentação, simples, mas profunda, que dá para entender um pouco melhor com relação ao Espírito Santo, eu tenho anotado aqui alguma pergunta, quem sabe duas perguntas que eu gostaria de fazer nessa manhã. A primeira, por que os discípulos, os apóstolos, os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo não estavam preocupados em discutir com relação à divindade do Espírito Santo? É interessante essa pergunta, pastor. Obrigado por fazê-la, porque, no fundo, essa ideia de que há um único Deus, esse monoteísmo radical, não estava na mente dos discípulos. Eles compreendiam que o Pai era o Pai, que Jesus Cristo era Deus, não havia dúvidas na mente deles. Portanto, o Espírito Santo também era um fato conhecido, não era alguma coisa assim estranha. O monoteísmo radical, essa ideia de que Deus se manifesta apenas na pessoa de um ser, é alguma coisa que vem com o tempo, mais tarde, mesmo dentro do judaísmo. Nesse período contemporâneo a Jesus, estava Filo de Alexandria. Filo de Alexandria, ele já tinha a concepção, mesmo sendo um filósofo judeu, da compreensão dessa, entre aspas, pluralidade na pessoa de Deus. Outra razão é que eles não estavam sob a influência da nossa mentalidade ocidental, questionadora, duvidosa, nós diríamos até científica, não que eles não fossem, mas eles não estavam preocupados de como, por quê. Quando Jesus Cristo falou, olha, virá outro Consolador, virá o Espírito, ele vai fazer isso, isso, isso. Ah, não, peraí, Senhor, me explica aí, esse negócio não está bem compreendido, quer dizer que então... Não há essa mentalidade, essa preocupação na Bíblia. Mas há uma outra preocupação. É que eles se permitiram serem movidos pelo Espírito. A igreja cristã primitiva foi movida pelo Espírito Santo. Eles experimentavam o Espírito. Eles não estavam preocupados em relação à natureza do Espírito Santo. Nós não percebemos isso em Paulo. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em serem guiados pelo Espírito. Primeiro, produzindo o fruto do Espírito, que se manifesta das maneiras maravilhosas que nós lemos em Gálatas, permitindo que os dons se manifestem na igreja. Eles entendiam que o Espírito Santo era Deus, mas não estavam preocupados com isso. Uma coisa que eu creio interessante e gostaria de acrescentar nesse momento, pastor, é a questão dos milagres. Os milagres autenticavam o ministério de Jesus, como autenticaram também, ou deram autoridade à igreja cristã primitiva. Mas o milagre em si, ele não tem sentido, porque o próprio Cristo disse que Satanás tem o poder de operar milagres. É verdade. Então, o importante não são os milagres. Nos últimos tempos haverão milagres, eles serão consequência da ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do crente. Mas que o milagre não substitua a autoridade e o poder de Jesus Cristo e do Espírito sobre a igreja. Pastor, eu agradeço essa apresentação. Eu tenho certeza que nós precisamos conhecer mais do Espírito Sem Santo dúvida. a cada dia. Sem Né? dúvida. Porém, o mais importante é termos o Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Né? Os frutos do Espírito As pessoas Santo. não estão preocupadas com isso, parece. Estão preocupadas com os milagres, com as maravilhas, sinais e prodígios. Pois é. E há interessante engano que aí, os né? frutos do Espírito Santo
especialmente acontece no nosso interior. É verdade. Transformando nossas vidas. É verdade. E a nossa preocupação parece ser mais mostrar para o mundo que nós temos o Espírito Santo, que fazemos um milagre lá. E o importante é que a nossa vida seja transformada por Deus. É nesse mundo do maravilhoso, do espetacular, não é? Parece que o Espírito Santo ganha esse tom de um superstar que realiza milagres e curas. Não é? E que manipulado. Eu gostei na sua palestra e a apresentação com relação à humildade do Espírito Santo. Nós temos que aprender. Não há dúvida. Que as pessoas com quem nós compartilhamos o tempo aí, eles não precisam ver que nós somos pessoas que conhecemos muito, que fazemos coisas, que eles possam ver que nós estamos vivendo a vida cristã. Exatamente. Que nós somos mais parecidos com Jesus. Pastor, uma outra coisa, na sua palestra, o senhor falou que apenas no Novo Testamento aparecem 2 batizadores, Jesus e João Batista. Então, vem uma pergunta, porque há algumas pessoas que dizem que o Espírito Santo também batiza. Nós poderíamos concordar com essa opinião? Interessante. Há o batismo de João e há o batismo cristão, ou de Jesus Cristo. Jesus nunca batizou, ele mesmo nunca batizou, mas há o batismo de Jesus Cristo, né? Que é o batismo cuja fórmula batismal é uma fórmula trinitariana, refletindo que na experiência do batismo é uma experiência trinitariana, né? É um novo nascimento. A experiência que Jesus Cristo teve com Nicodemos, registrada em João no capítulo 13, nos deixa claro isso. Que aquele que é nascido de novo, ele participa de uma experiência além da experiência da água. Aliás, o próprio João disse isso, né? Eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito. Então, Jesus deixou claro para Nicodemos que o batismo cristão é um batismo da água e Espírito. Por que eu enfatizo isso, pastor? Porque as pessoas hoje, quando são batizadas, parece que elas não têm a percepção de que foram batizadas com o poder do Espírito Santo para viverem uma vida sem pecado. Foi apenas um gesto mecânico. Na realidade, não tem nada de sagrado nem de especial naquela água, mas não há dúvida nenhuma que a pessoa agora ela está pronta a produzir na sua vida ou deixar-se influenciar com os frutos do Espírito. E por isso que Jesus Cristo, o batismo de Jesus é um batismo muito mais completo, pleno. Aliás, todas as virtudes cristãs, arrependimento, confissão, fé, oração, comunhão com Deus, são experiências diárias. Ellen White nos aconselha de forma muito categórica que nós devemos permitir que o Espírito Santo esteja conosco diariamente, que nós sejamos batizados com o Espírito Santo diariamente. Essa deve ser a nossa oração, deve ser a oração de todo líder da igreja. Então, o batismo de Cristo, ele se repete a cada dia na experiência do crente, através da ação do Espírito Santo que Jesus Cristo, de acordo com o texto da Palavra de Deus, envia ao nosso favor. Obrigado, pastor. Vamos pedir a Deus que Ele possa agir nas nossas vidas. Bom Pai, muito obrigado por ter nos dado mais uma vez a oportunidade de estudar a Tua revelação. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E que os frutos do Espírito Santo possam estar presentes nas nossas vidas. Por favor, bom Pai, especialmente nos ajude para sermos mais parecidos ao Espírito Santo, sendo humildes e agindo para ajudar outras pessoas. Não para que eles saibam que nós temos a verdade, porém para que eles conheçam a Jesus. Bom Pai, muito obrigado por ter nos acompanhado e abençoado nesse momento de estudo. Nos acompanhe, nos abençoe para cumprirmos a cada dia da melhor maneira possível a nossa tarefa. Acompanhe cada ancião, abençoa a sua família e abençoa a igreja que ele cuida.
Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.